Olá, amigos! Olá, você que me acompanha nas minhas mídias digitais. Muito obrigada por estar sempre junto comigo. A gente está sempre conectado um com o outro, né? Sempre levando até você. Esse aqui é que é o objetivo, levar para você informações pertinentes que possam ajudar no seu dia a dia, que possam ajudar na sua carreira profissional e também na sua vida pessoal, o seu próprio autodesenvolvimento. E a gente segue aqui a nossa série falando a respeito de comunicação. Esse aqui é o nosso 7º vídeo e a gente vai conversar um pouquinho, né, falar aqui de uma maneira bastante sucinta a respeito da comunicação e a conexão. Como nós conseguimos nos conectar com o outro, nos conectar com o mercado de trabalho, nos conectar com os nossos clientes, com parceiros, através da nossa própria comunicação, através daquilo que nós estamos expondo e estamos levando para dentro do nosso mercado. Isso é uma coisa bem legal, porque às vezes as pessoas não prestam bem atenção nisso. A comunicação, ela é um ato de dar alma à informação através da conexão. Imagine que você sempre está transmitindo algo para as pessoas, você sempre está dizendo algo. Nós já sabemos que a comunicação, ela é um contexto geral, na verdade, como num todo. Sua expressão facial, sua respiração, seus gestos, a maneira como você se veste, como você penteia o cabelo, tudo isso é comunicação. E a conexão, ela acontece justamente naquele momento que você está informando, né, que você está dando alma, está dando vida àquilo que você está falando, que você está passando para as pessoas, seja através da sua fala, dos seus gestos, de um texto, de um vídeo, de uma foto. Então você precisa dar alma a essa comunicação. E aí é quando a conexão começa a aparecer, é quando as pessoas começam a se identificar com aquilo que você está transmitindo para elas, se identificar com o que você está passando para elas. Nós somos seres sociais e o tempo todo estamos em conexão com outras pessoas. Através da comunicação, os seres humanos interagem entre si. Então, nós interagimos uns com os outros e começamos a transmitir a nossa essência. Essência é aquilo que você é, aquilo que você carrega dentro de você. É a sua própria exclusividade. É assim como o nosso DNA. Cada um de nós somos seres exclusivos, temos vivências específicas, histórias específicas e a bagagem que nós carregamos em nosso dia a dia, em nossa jornada, em nossa vida, tudo isso nos transforma. E em cima disso é que nós começamos então a trabalhar o nosso patamar de comunicação e transmitir para o outro. Sabe, às vezes quando você está diante de uma pessoa e você está conversando com ela e de repente ela diz assim, você está com algum problema? Ou, eu estou percebendo que você hoje está um pouco diferente, aconteceu alguma coisa? Porque a sua essência está sendo transmitida para as pessoas. Então a gente precisa prestar muito bem atenção também na hora que nós estamos falando com o outro, né? E na hora que o outro está falando também alguma coisa pra gente. Porque às vezes o que está por trás de um gesto, de um olhar, o que está por trás daquela aparência de algum movimento que a pessoa faz pode dizer muito mais a respeito dela do que o que ela realmente está falando. E essa percepção, ela é muito importante que a gente consiga detectar essa percepção. Observar como você comunica faz a diferença e evita a criação de barreiras comunicacionais. Muitas vezes nós criamos barreiras através da nossa comunicação e isso prejudica o feedback, ou seja, prejudica que o receptor realmente compreenda o que a gente está falando. Então, quando você começa a observar a forma como você comunica, esse treinamento também vai te guiar para que você possa observar a forma como o outro comunica. Nós sempre vamos nos comunicar, repito mais uma vez, de forma exclusiva. É como se fosse o nosso DNA comunicacional. Porém, para que haja uma conexão minha com o outro e que dessa forma futuramente possa vir a criar um relacionamento, se for dentro de uma área de vendas, dentro da empresa, dentro da gestão de um grupo, dentro da liderança que eu exerça, talvez eu exerça um cargo de liderança e eu preciso criar uma conexão com as pessoas que eu lidero, né? Elas precisam se identificar comigo. Quando as pessoas se identificam com a sua comunicação, fica muito mais fácil você levar para elas as informações que você deseja. Mas tudo isso deve acontecer por conexão. A gente precisa realmente observar a maneira como nós nos comunicamos para que o outro comece a se identificar. E aí a gente comece lentamente a derrubar essas barreiras
comunicacionais que são criadas. Dentre as barreiras de comunicação, eu vou citar algumas aqui para vocês, que é para vocês terem a consciência do que acontece quando nós nos comunicamos e muitas vezes não percebemos que isso afeta aquilo que nós queremos dizer. Vamos lá. Você pode até anotar que isso vai ser muito bacana, que de vez em quando você dê uma olhada quando você começar a observar a sua comunicação, se você consegue realmente criar essa conexão e evitar que essas barreiras aí atrapalhem o que você está dizendo, porque é muito triste, às vezes, esses ruídos de comunicação. Tem até um vídeo aqui dessa nossa série do Retórica Class que eu falo justamente de ruídos em comunicação. Então, toma nota, porque isso vai te ajudar bastante. Presta bem atenção. A mensagem comunicada, ela é recebida apenas em parte. Então, a pessoa ela não recebe a mensagem por completo. É apenas em parte que ela recebe essa mensagem. Ela vai entender aquilo que ela quiser, ela vai ouvir aquilo que ela quiser, de acordo com a cultura, com os valores que ela carrega dentro dela, com os próprios conhecimentos dela. A mensagem, muitas vezes, é distorcida ou mal interpretada. Por quê? Porque o receptor, ele criou algum tipo de barreira que talvez eu tenha imposto e não tenha me dado conta de que eu fiz isso. A mensagem não é captada e a comunicação muitas vezes é interrompida. Às vezes você começa a falar, ou você começa a expor alguma coisa, ou você pode criar um memorando e passar um memorando dentro da empresa, por exemplo, e aí as pessoas não vão conseguir entender. Às vezes você fala assim, nossa, será que eu vou ter que desenhar para poder conseguirem fazer realmente o que eu pedi? Então, a mensagem, aquela que você transmitiu, não foi captada, você não foi muito claro. É muito mais fácil eu responsabilizar o outro por não ter feito da maneira que eu pedi do que eu analisar a minha comunicação e dizer, poxa, eu acho que eu não passei adequadamente. Eu vou revisar a forma como eu transmiti o que eu quero e de que maneira. Então, aí é onde a conexão é prejudicada, porque essas barreiras realmente elas surgem. Outras barreiras dentro da comunicação, né? Vamos lá. Falta de cooperação, omissão, questões culturais, barreiras físicas e hierárquicas, sobrecarga de informação e preconceitos, dentre outros, também dificultam bastante a nossa comunicação e atrapalha aquilo que você quer falar para o outro, porque ele vai entender da maneira dele, da maneira que ele achar legal, da maneira que ele achar bacana. Então nós precisamos nos preocupar realmente como nós estamos transmitindo as coisas e se a minha comunicação está criando uma conexão com as pessoas. Lembrando que uma comunicação, para criar uma conexão, você tem que estar pronto, né? Você tem que transmitir credibilidade, tem um monte de coisas aí que você tem que fazer. Então, volta, se você não viu os meus vídeos anteriores, volta aqui nessa playlist, tá? Do Retórica Class, nessa série de 10 vídeos sobre comunicação. Volta para o vídeo 1 e assiste na sequência que vai te ajudar bastante, tá bom? Comunicação vai além de um simples falar e escrever, porque muita gente pensa que, mas você se comunica bem? Eu fiz uma pesquisa uma vez perguntando se as pessoas se comunicavam bem. Assim, eu me comunico bem, eu falo direitinho, eu escrevo direitinho, mas comunicação não é só isso. Comunicação é muito mais do que falar, do que escrever, do que postar uma foto, do que fazer um texto. Comunicação vai muito além do que isso. A comunicação, ela é uma integração de um todo. É a sua integração com o meio social em que você está inserido, é a sua integração com a sua família, é a sua integração na sua área profissional. Então, a comunicação, ela é um todo. Para que haja uma comunicação favorável com o receptor, é necessário que o emissor tenha compromisso, criatividade, dedicação, credibilidade e afabilidade no que está dizendo. É importante que você tome nota disso e eu vou repetir para você aqui, tá? É necessário que o emissor, presta atenção, quem é o emissor? É a pessoa que está falando, é a pessoa que está comunicando. É necessário que o emissor tenha comprometimento. A primeira coisa que a gente precisa ter, eu tenho que ter comprometimento com a mensagem que eu estou querendo transmitir. Que seja de uma forma criativa, para não cair nas mesmices, né? Que eu tenha bastante dedicação naquilo que eu estou dizendo, até porque a dedicação nos leva a ter objetividade. Que a nossa comunicação, ela seja transmitida com credibilidade, então há uma necessidade dessa construção dessa credibilidade.
afabilidade, porque às vezes quando você fala de forma rude, você acaba afastando o outro, isso cria barreiras de comunicação e não há uma boa comunicação e conexão com o que você quer dizer. Então tudo isso é importante na hora que nós vamos comunicar e a gente deve sim levar isso ao pé da letra e deve ter bastante cuidado realmente com a nossa comunicação, porque comunicar é algo que nós fazemos no nosso dia a dia, comunicar é algo que nós fazemos sempre e na maioria das vezes passa tão despercebido como estamos nos comunicando, passa de uma maneira assim tão não tão clara, porque a gente faz isso o tempo todo e às vezes a gente esquece de observar realmente como estamos fazendo a nossa comunicação. A forma como nos comunicamos, ela faz parte da cultura e dos valores que nós temos internacionalizados em nós mesmos. E isso pode ou não favorecer a conexão, auxiliando a criação de uma relação em nosso processo de vendas e de apresentação. Pode nos trazer prejuízos altíssimos se nós não nos atentarmos pela forma como estamos nos comunicando. Isso pode prejudicar o nosso próprio desenvolvimento pessoal, intelectual, profissional e de relacionamento com os demais, principalmente causando-nos conflitos. Então a gente precisa ter bastante cuidado realmente e prestar muita atenção na forma como nos comunicamos. E essa conexão, ela é fundamental. E para que você comunique bem, vale ressaltar, você tem que estar conectado principalmente com você mesmo. Isso vai favorecer a comunicação como um todo. No Retórica Class, nós trabalhamos técnicas que lhe auxiliam no desenvolvimento da sua conexão com o outro e o meio em que você está inserido, seja qual for o seu propósito. Não importa se você quer melhorar sua comunicação para vender mais, não importa se você quer melhorar sua comunicação para se relacionar melhor com a sua família, ter relacionamentos melhores na sociedade, no seu grupo social, ou trabalhar, né, essa relação de comunicação da sua empresa. O Retórica Class, ele é realmente para auxiliar você dentro desse processo de comunicação. Ele não é só um curso de... porque muita gente pergunta, é mais um curso de oratória? Não, não é mais um curso de oratória. Então vale muito a pena você conhecer o Retórica Class, você se atentar para o Retórica Class, tá? E aí eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouquinho mais a respeito do Retórica Class. Vou deixar o link também de alguns depoimentos e da história do Retórica Class. Bom, então esse nosso vídeo de hoje foi justamente para você entender como é importante que a sua comunicação tenha conexão. E até o nosso próximo vídeo da série Retórica Clássica, especialmente para você, falando de comunicação.